Certo, pessoal? Feliz segunda-feira. Desculpem, estamos alguns minutinhos atrasados. Fazer essas séries envolve tantos detalhes que queremos que tudo fique perfeito. Por isso, às vezes, demora um pouco mais. Mas prometo que a espera valerá a pena e estou animado para apresentar essa série. Já expliquei a vocês por que isso é tão especial para mim, principalmente porque o movimento Me Too, acredito, se tornou uma manifestação maligna. E eu tenho 3 filhos. Então vamos direto ao assunto. Bem-vindos ao episódio 1 de Harvey Speaks. Olá a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos. Para a nossa discussão de hoje, temos muitos pontos interessantes para abordar, então, por onde exatamente nós devemos começar? Eu estive pensando sobre isso e acho que uma excelente maneira de iniciar seria com a análise do arquétipo do garoto do teatro. O que acham? Porque se tem uma coisa que percebi ao longo da minha carreira na política e na mídia, é que existe esse arquétipo do garoto do teatro. É real. Pessoas que dedicam uma grande parte de suas vidas à busca pelas câmeras, querendo fazer sucesso em Hollywood, querendo se tornar ator ou atriz. Talvez você comece como um garoto do drama. Não tenho certeza, não estou certo, e vou considerar a opinião de vocês sobre isso, se essa sede algum dia morre dentro deles. E claro, estou generalizando aqui, mas percebo que, quando encontro essas pessoas, agora que estamos mais velhos, elas parecem estar para sempre em uma busca, no fundo de suas mentes. Pelo grande momento delas. Isso ainda pode acontecer, mesmo que estejam na casa dos 30, 40, 50 ou 60 anos. Então, a pergunta que fica é: o que acontece com essas pessoas quando esse momento nunca chega? Ok, quero que você pense sobre isso. O que acontece se há uma mulher que passa uma década ou até mais tentando fazer sucesso em Hollywood apenas para perceber que fracassou? Talvez ela fosse até aquela garota que, antes de sair de sua cidade natal, secretamente zombava no fundo da mente daquelas outras mulheres sem ambição, certo? As garotas de sua cidade natal, que se casaram aos 20 anos e imediatamente começaram a formar famílias. Talvez, na juventude, ela as tenha ridicularizado porque sabia que tinha algo especial. Ela ia conseguir. Ela estava deixando sua cidade natal. E eu penso sobre isso porque, curiosamente, no meu primeiro livro, escrevi um capítulo inteiro sobre uma amiga que eu tinha e que era exatamente esse tipo de pessoa. E falei sobre ela porque ela era uma aspirante a atriz no Brooklyn, e nós nos conhecemos enquanto fazíamos estágio e simplesmente escolhemos caminhos diferentes na vida. Eu só queria sair das dívidas do empréstimo estudantil, disposta a aceitar qualquer trabalho. E ela era meio que esse espírito livre. Ela se descrevia como um espírito livre, veio de outro país, e tudo girava em torno de ir às festas certas, conhecer os diretores certos. Ela era muito mais descolada do que eu, sabe? Ela era muito mais descolada do que eu e mais confiante do que eu. E ela era linda. Ela era mais bonita do que eu. E por um tempo, parecia que tudo estava dando certo para ela. Os homens caíam aos seus pés. Ela conseguia esses pequenos papéis de atuação que queria. E então, à medida que fomos envelhecendo, e obviamente em Hollywood, envelhecer é até quando você ainda é jovem, ela parou de conseguir esses pequenos papéis. E eu percebi nela uma amargura em relação às diferentes decisões que eu tinha tomado na minha vida. E infelizmente nossa amizade acabou, mas nunca vou esquecer que uma das nossas últimas conversas foi justamente sobre o movimento Me Too. E ela estava tão envolvida com isso. Ela dizia: "Você não entende? Isso precisa acontecer." E eu me perguntava, mesmo enquanto a ouvia, se o envolvimento dela com o movimento Me Too não era, na verdade, uma tentativa de reconciliar decisões que ela havia tomado no passado, decisões que ela tomou com produtores e pessoas com quem ela achava que, bem, se dormisse com eles, isso poderia levá-la a conseguir sua grande chance. Enfim, tudo isso é um pouco anedótico. É real, mas é anedótico. E o motivo de estarmos aqui hoje é porque estamos falando sobre Harvey Weinstein. Porque todos nós lembramos de nada e de tudo sobre esse caso. É muito estranho. Havia tanta informação que não conseguimos processá-la naquela época. Com certeza lembramos que tudo começou com uma explosão. Uma explosão. De jornalistas e depois tantas mulheres que era impossível contar todas fazendo acusações. Aqui está apenas um pequeno trecho. As semelhanças entre essas histórias eram estranhas. Muito uso de chuveiros e muita exposição. E como eu disse, em 3 desses casos há alegações de estupro. Então ele sai novamente e está completamente nu. E ele continuou me pedindo para observá-lo se masturbando. Eu sou um cara famoso. Tô me sentindo muito desconfortável agora.
Ele está vindo agora. 5 minutos. Não estrague sua amizade comigo por 5 minutos. Esse tipo de comportamento foi normalizado e aceito por décadas nessa indústria. Décadas, ela disse. E foi, claro, esse grande momento divisor de águas que iria derrubar Harvey Weinstein. Meu Deus, pessoal, ele era indiscutivelmente o homem mais poderoso de Hollywood. E agora tínhamos mais de 100 mulheres alegando que haviam sido abusadas sexualmente, assediadas ou até mesmo estupradas. E é por isso que ele está na prisão hoje. Mas eu preciso te contar uma coisa imediatamente. Aquela lista, aquela longa lista de mulheres que encontraram as câmeras e falaram dizendo que coisas aconteceram e você nem lembra direito se ele negou ou não, essa lista diminuiu significativamente quando chegamos ao tribunal. E mesmo quando estávamos no tribunal, ela diminuiu ainda mais. E eu vou te dizer por quê. Esse é um dos muitos aspectos fascinantes desse caso, como eles conseguiram filtrar as mulheres. Aquelas que estavam simplesmente mentindo, ou seja, mulheres que definitivamente nunca nem dormiram com Harvey Weinstein, algumas mulheres que ele alega nunca ter sequer conhecido, das mulheres que pelo menos foram íntimas dele, certo? Vou te dizer por quê. Porque, é claro, quando as pessoas percebem que alguém vai cair, se você fosse uma pessoa em dificuldades querendo ganhar dinheiro rápido e soubesse que esse império estava prestes a desmoronar, talvez estivesse disposta a aparecer para faturar um dinheiro fácil. E que maneira melhor de fazer isso? Você poderia simplesmente chorar e então descrever algo terrível que aconteceu. Excelência, ele me fez tocar nos testículos dele, sabe? Lágrimas escorrendo pelo rosto. E esses tipos de momentos aconteciam, e os advogados do Harvey trocavam olhares, um sorriso de cumplicidade, um high five, percebendo que sim, ninguém vai acreditar nessa mulher. E eu vou te dizer por quê. A resposta para isso é porque Harvey Weinstein não tinha testículos. Ele não tem testículos. Eu disse para vocês, essa é uma história estranha, cheia de reviravoltas, e essa é apenas uma delas. Mas o que se tornou um elemento crucial no caso de Harvey Weinstein, algo que Harvey provavelmente considerou uma maldição quando aconteceu com ele lá em 1999, acabou sendo uma espécie de bênção para seus muitos processos judiciais. Quero que você dê uma olhada nessa manchete, ok? Ela diz: testículos anormais de Harvey Weinstein são foco principal dos argumentos finais no julgamento. Não estou brincando. Isto é real. E eu vou te contar. A história conta que em 1999, Harvey Weinstein foi diagnosticado com algo conhecido como gangrena de Fournier. Ok? É extremamente rara, mas é uma infecção com risco de vida que afeta os genitais com rápida destruição do tecido. Basicamente, nós estamos falando de necrose, certo? Necrose. Os tecidos estão morrendo. E posso mostrar a vocês este trecho de um artigo da Vanity. Diz que, durante o julgamento, os promotores revelaram ao júri que Weinstein passou por uma cirurgia em 1999 para tratar a gangrena de Fournier, que exigiu que os médicos removessem parte de seu escroto. Essa cirurgia causou cicatrizes bastante visíveis devido a uma infecção. Seus testículos foram realmente retirados do escroto e colocados em suas coxas internas. Então os testículos dele foram removidos e colocados em suas coxas internas em 1999. Eu sei o que você está pensando. Candace, você está inventando isso. Como isso pode ser possível? Sim, isso aconteceu. Portanto, a lista de alegações confiáveis diminuiu significativamente. Ok. E como eu disse, na verdade, isso aconteceu em Nova York e ficou a cargo de 2 mulheres. Como dissemos, Harvey Weinstein foi condenado em 2020 a 23 anos no total em Nova York. Mas 20 desses anos, por agressão sexual criminosa de primeiro grau, decorreram de acusações feitas por um assistente de produção que trabalhou no Project Runway. O nome dela é Miriam, também conhecida como Mimi Haley, certo? Então, 20 anos, pessoal, 20 anos. Senhoras ouvindo, vocês têm filhos, vocês têm maridos, nós temos irmãos. Deve ser horrível, não é? Se estamos jogando o livro em cima dele e basicamente dizendo, morra na prisão, porque é isso que significa. Você deveria morrer na prisão, Harvey Weinstein. O que ela viveu deve ter sido terrível. Vou te contar logo de cara que Mimi Haley nasceu em Helsinki em 1977 e cresceu na Suécia. Então, ela não era cidadã americana. Esse pequeno detalhe vai se tornar um pouco relevante daqui a pouco.
E a forma como ela foi apresentada ao público foi com muitas lágrimas. Foi numa coletiva de imprensa em 2017. Ela anunciou suas acusações contra Harvey Weinstein ao lado de ninguém menos que Gloria Allred. E vou ser honesto com vocês. É difícil ouvir ela relembrando o que o Harvey fez ela passar. Então vamos ouvir a Mimi. Mas não demorou muito para que ele estivesse em cima de mim, fazendo avanços sexuais. Eu disse para ele não, não, não. Mas ele insistiu. E então eu disse, estou menstruada. De jeito nenhum isso vai acontecer. Por favor, pare. Ele não aceitava um não como resposta e me encurralou em um quarto que não estava iluminado, mas parecia um quarto de criança com desenhos infantis nas paredes. Ele me segurou na cama. Tentei escapar ou tirá-lo de cima de mim e continuei pedindo para ele parar, mas era impossível. Ele foi extremamente insistente e fisicamente dominante. Então vocês ouviram ela aqui. Ela disse não, não, não. Ele era dominante. É assim que isso aconteceu com ela. E, aliás, Gloria Allred, tenho que admitir, essa mulher merece reconhecimento. Ela realmente aperfeiçoou a arte de correr atrás de ambulância, não é? Usando coletivas de imprensa para persuadir as massas com muito choro, certo? E nesse ponto não importa muito se o que ela diz é verdade ou não. Na coletiva de imprensa vai ser a mesma coisa que ela diz no tribunal, porque as pessoas estão prestando atenção na coletiva de imprensa e provavelmente não vão acompanhar isso até o tribunal. E tenho que dizer que, por mais detalhada que pareça aquela coletiva de imprensa, Mimi de fato deixa de fora alguns detalhes importantes. E ela também omite alguns detalhes quando está no banco das testemunhas, o que vamos abordar. Mas o importante a saber é que Harvey foi indiciado por um grande júri em 2018. E Mimi... O depoimento da Mimi, portanto, foi colhido em algum momento antes disso. Mas, quando ela subiu ao banco das testemunhas, em 2020, ela já havia editado um pouco esse depoimento. Mesmo do indiciamento pelo grande júri até o depoimento no tribunal, algumas coisas haviam mudado. Ela havia incluído alguns insultos que vamos abordar. Então, primeiro, devemos falar sobre como ela e Harvey se conheceram. Tudo isso é de acordo com Mimi, essa é a história dela. Ela conheceu Harvey Weinstein pela primeira vez em 2004. E então, ela o procurou 2 anos depois, em 2006, no Festival de Cannes, porque estava procurando trabalho na indústria depois que seu mentor, entre aspas, o famoso produtor londrino Michael White, sofreu um derrame e perdeu seu negócio. Então, essa é ela. Você pode vê-la jovem, jovem e bonita. E ali está ela com Michael White, um produtor em Londres que, segundo ela, se tornou seu mentor. Agora vale mencionar que, por mentor, ela quer dizer que depois de conhecê-lo uma vez e trocarem números, ela o visitou e decidiu ficar com ele durante essa visita em Londres. E você pode ver que ela parece jovem. Ele parece bem mais velho. Sim, ela estava na casa dos 20 anos. Ele estava na casa dos 60. Ela contou isso, aliás, para a Vanity Fair, que ele então se tornou uma figura paterna para ela e que eles tiveram um relacionamento platônico, entre aspas, não convencional. Ok, foi assim que ela passou seus 20 anos ao lado desse cara, Michael, convivendo com pessoas como Kate Moss, os Rolling Stones, a princesa Diana, na casa de seu pai adotivo, porque ele era um grande produtor. E então ela passou a ser sua assistente pessoal. Como eu disse, ele então teve um derrame. Ok, o chefe dela, que era como uma figura paterna, teve um derrame. E assim, com o Michael White não podendo mais oferecer esse tipo de apoio. Ela decidiu talvez procurar outra figura paterna. Não sei bem como contextualizar isso, mas ela se aproximou de Harvey Weinstein no Festival de Cannes em 2006. Agora, quero deixar claro que em 2006, Mimi estava prestes a completar 30 anos, certo? Em outras palavras, ela não era nenhuma novata em Hollywood. Acho que isso é realmente importante. Se você viu ao longo deste podcast, eu sempre tentei enfatizar a idade das mulheres porque é importante para diferenciar entre alguém que, você sabe, tem 17 anos, alguém que tem 15 anos, alguém que tem 30 anos, uma mulher adulta completamente formada, porque isso muda o contexto, ou faz você, acho, pensar sobre o quão indefesas, inseguras e incertas elas eram. E sim, Mimi estava prestes a fazer 30 anos. É aí que a história começa com Harvey Weinstein. Ela já não estava mais no início dos seus 20 anos. Então, nossa história é que Harvey a convidou, depois que ela o abordou, para encontrá-lo no hotel da empresa dele em Cannes.
o Majestic Hotel. E logo de cara foi uma experiência horrível, certo? Ela foi humilhada porque chegou ao quarto de hotel dele e eles conversaram um pouco. E então ele faz uma coisa realmente absurda. Ele pede para ela fazer uma massagem nele e ela fica confusa porque achava que estava ali para conversar sobre a possibilidade de conseguir um emprego, falar sobre aspectos da carreira. E em vez disso, ela se oferece para ligar para a recepção e pedir uma massagista para ele. E então ele inverte a situação e diz que, na verdade, quer dar uma massagem nela. E ela fica humilhada. Como eu disse, ela testemunhou que ficou tão humilhada que, ao sair daquele quarto de hotel, desabou em lágrimas. Sim, não era isso que ela esperava quando entrou no quarto de hotel desse cara. E é por isso que o que acontece a seguir fica interessante. Agora, a memória dela é bem confusa sobre como exatamente aconteceu. Mas depois ela consegue um emprego temporário no Project Runway, que na época estava sendo produzido pela Weinstein Company. E para deixar claro, eles já estavam filmando essa série. Eles já estavam bem avançados na produção e, lembrando novamente, ela não é cidadã americana. E então? Ele consegue esse emprego para ela. De novo, quem sabe? Ela não sabe. Eu falei com a assistente dele? Eu não sei por quê. Eu não me lembro de nada disso. E ela começa a trabalhar como assistente de produção no programa por várias semanas. E ela é paga em dinheiro porque o visto dela não permitia que ela trabalhasse nos Estados Unidos. As gravações então terminam. E, aliás, enquanto ela está morando em Nova York, enquanto se mudou para Nova York por essa oportunidade, ela está morando com uma amiga dela no East Village. E depois que as gravações acabam, ela entra em contato com Harvey para agradecê-lo pela oportunidade. Então, apesar dessa experiência realmente desconfortável e humilhante no quarto de hotel dele, ela consegue esse emprego. Depois ela só quer agradecê-lo pela oportunidade. E ele a convida para um drink no Mercer Hotel em Nova York. E ela descreve essa experiência como muito agradável. Ela o encontrou em 26 de junho de 2026, no saguão do Mercer Hotel. E ela testemunhou que ele foi, abre aspas, muito respeitoso, até mesmo encantador. Naquela ocasião, ele ofereceu para que ela retornasse ao Project Runway na temporada seguinte. E no dia seguinte, no dia 27, ela vai ao escritório dele para ver outra pessoa. E então ela também passa no escritório dele e ele lhe dá um livro que ela deveria ler. E depois ele se oferece para levá-la de volta para casa, para o apartamento dela, depois daquela reunião nos escritórios dele. E ele também diz para ela algo como: você deveria vir no meu jato particular. Podemos ir para Paris na semana seguinte. Podemos assistir a esse desfile de moda. Você pode ficar comigo. Você pode ficar no Hits. E ela diz que recusou essa oferta. Eles saem do carro. O assistente dele, aliás, um assistente homem também está no carro. Ele diz: ah, então é aqui que você mora. Ela responde que acha que o Harvey só estava prestando atenção na disposição do lugar. É essa a impressão que fica ao ler as transcrições. É mais ou menos essa a impressão que se tem, que o Harvey estava meio que monitorando e realmente queria saber onde essa jovem morava. Ela disse que não queria ir para Paris, mas afirma que ele não aceitava um não como resposta. E ela testemunhou que não tinha intenção de ir, mas tentando ser educada, disse a ele que avisaria: talvez eu vá para Paris. E que o Weinstein ligou para ela repetidamente. E então, mais tarde, ele volta. Ele aparece no apartamento dela pela segunda vez naquele dia. E agora vamos direto para a transcrição do tribunal. Só posso imaginar. Esse é um dos homens mais poderosos do mundo. E ele está indo para esse apartamento no East Village. Então, a pergunta que ela recebe no tribunal é: você agiu de alguma forma como se tivesse interesse romântico em Harvey Weinstein? Ela diz que não. Você agiu de alguma forma como se tivesse interesse sexual em Harvey Weinstein? Não. Você teve algum contato com Harvey Weinstein depois que ele saiu do seu apartamento e você entrou? Sim. Nesse momento, sua colega de quarto Liz estava em casa? Ela não estava. Se o Peanuts estava lá, Peanuts é o cachorro da Liz. Acredito que sim. Descreva o contato adicional. Bem, eu ouvi dele e da assistente dele algumas vezes naquele dia, perguntando se eu já tinha decidido se iria ou não para Paris. E eu disse: muito obrigada, mas não, eu não vou. Ele disse: bem, só pense a respeito. De novo, sabe? Ele continuava ligando e eu continuava dizendo: muito obrigada, mas não. E pergunta: essas comunicações iniciais que você estava descrevendo,
Eram ligações telefônicas? Resposta: eu não acredito que eram ligações telefônicas. Sim. Pergunta: e isso era para aquele número de telefone que você tinha na sua agenda e que estava usando naquela época quando estava em Nova York? Ela responde: acredito que sim. Não tenho 100% de certeza de que eram ligações telefônicas, mas eu... É mais como eram ligações telefônicas, depois e-mails. Pergunta: você pode descrever o tom de Harvey Weinstein durante essas conversas por telefone? Ela responde: bem, ele era persistente, muito persistente. E o que, se é que aconteceu algo, ocorreu após essas ligações telefônicas repetidas? Bem, depois ele apareceu de surpresa no prédio do apartamento. E eu não tenho certeza se ele tocou o interfone ou se me ligou dizendo que estava lá fora, mas ele apareceu lá inesperadamente. Pergunta: você tentou fazer com que ele fosse embora? Pelo telefone, inicialmente. Sim, tentei. Ele queria entrar e eu disse que não era um bom momento. E então ele disse, sabe, só fala comigo por 5 minutos. Quero te ver por 5 minutos ou algo assim. Pergunta: então, depois que você disse que não era um bom momento, ele continuou do lado de fora do seu prédio? Sim, ele não queria ir embora. E você pode descrever o tom dele nesse momento? Era um tom muito persistente e insistente. E o que você fez? Bem, eu não queria que ele entrasse no apartamento, então pensei, vou sair e encontrá-lo lá fora, tipo do lado de fora, perto da porta. Então, deixei as portas abertas para sair e abri a porta da frente. E assim que abri, ele simplesmente empurrou a porta desse jeito, passou por mim e entrou pelo corredor dizendo: onde está? Onde está? E ele estava apontando e viu, obviamente, que a porta estava aberta e simplesmente entrou no apartamento. Deixe-me sair um pouco dessa transcrição por um segundo. Então, Harvey Weinstein reapareceu no apartamento dela. E ela meio que não se lembra direito da ligação, mais ou menos. Os detalhes da ligação sempre ficam um pouco nebulosos quando você lê essa transcrição. Mas ela sabe que só saiu porque não queria que ele entrasse. Mas Harvey, ela está contando uma narrativa. Ele é louco. Ele fica, onde está? Onde está? Quero ver seu apartamento no East Village, e simplesmente passa por ela, invade e de alguma forma encontra exatamente qual é o apartamento. Foi porque a porta estava aberta e ele simplesmente arriscou. Isso é poder, meus amigos. Enfim, voltando a isso, o advogado pergunta, e o que você fez? Quero dizer, eu só fiquei parada ali, tipo, eu não sabia o que fazer. Então eu só fiquei tipo, ai meu Deus, não. Por que ele está entrando no apartamento? Descreva o que aconteceu. Você entrou no apartamento? Você o seguiu para dentro do apartamento? Sim. E descreva o que aconteceu quando você já estava dentro do apartamento. Bem, uma vez que estávamos dentro do apartamento, nós só ficamos ali parados. E ele basicamente ficou ali parado. Ele perguntou algumas coisas sobre o apartamento e com quem eu morava, e então ele continuou insistindo para me convencer a ir com ele nessa viagem para Paris. Quero dizer, ele devia realmente querer que ela fosse nessa viagem para Paris. Pergunta: você se lembra de algum detalhe do que ele estava dizendo naquele momento? Resposta: bem, em um certo momento ele disse: ok, bem, por que você não leva sua colega de quarto se isso fizer você ir? Ela pode ir também. Ela pode ser sua acompanhante ou algo assim. Quais foram suas respostas ao pedido dele? Bem, eu ainda estava tentando... Eu sentia que só estava dizendo muito obrigada, mas não, obrigada. Basicamente, eu não vou. Você pode descrever o comportamento dele no apartamento enquanto ele fazia esses pedidos repetidos? Ele era muito impressionante e não era. Ele era muito, muito persistente e ainda era amigável, mas era quase como implorar. E ele era meio que muito insistente. Não seria suficiente apenas aceitar o não. Você continuou firme e disse que não iria com ele? Sim. Ele estava ouvindo? E então há uma objeção aqui do advogado de Harvey. Então ele reformula a pergunta. Ele continuou pedindo para você ir? Sim. Em algum momento ele parou de pedir para você ir? Sim. Você pode descrever isso? Bem, em um certo momento porque eu simplesmente não sabia como encerrar aquilo, por assim dizer. Eu só disse algo que eu estava tentando dizer coisas. E eu disse: você sabe, você tem uma péssima reputação com mulheres pelo que eu vi. E foi mais como uma meia piada ou algo assim. Eu ainda estava tentando ser amigável, mas ele se ofendeu com isso. E ele recuou e disse: como assim? O que você ouviu? Esse tipo de coisa. E eu disse: não, só estou dizendo, tipo, não, só em geral, qualquer coisa. Mas foi aí que ele recuou. Nesse momento, você sai do seu apartamento? Sim.
E vou mostrar a você o que marquei como as provas do povo de 65 a 69. Você reconhece as provas do povo de 65 a 69? Reconheço. O que você reconhece que elas são? Então, esta é a porta da frente do prédio de apartamentos onde eu morava naquela época. Eu queria apenas descrever esse incidente para você porque é importante entender. Então, ela começa com esse incidente no hotel e depois em Cannes. E agora nós mudamos e ela consegue uma carona. E acho que ele simplesmente decidiu memorizar o pequeno apartamento dela. No East Village, e ele invadiu, felizmente encontrou o apartamento porque pôde perceber por essa porta que devia ser o dela. E ele entrou lá e ela o seguiu. E então, apesar dessa besta e monstro estar perseguindo ela, ela consegue fazê-lo recuar só com essa frase. Ah, você tem uma má reputação com as mulheres. A memória dela então fica um pouco confusa, tenho que dizer. Ela não se lembra de novo exatamente como eles se comunicaram. Mas ela reconhece que aceitou um convite de Weinstein para voar até a Califórnia, Los Angeles, para a estreia de Clerks 2, um filme, em julho de 2006. Ela enquadra isso como algo como, sabe, eu me senti mal por não ter ido para Paris, mas ela vai para Los Angeles. Porque o momento também é bom para ela porque sua amiga acabou de ter um bebê. Mas então algo acontece. Ok. Antes de Mimi voar para Los Angeles em 10 de julho de 2006, Harvey a convida para seu apartamento no Soho. E foi por isso que você a ouviu chorar. Ele pratica um ato sexual nela à força. Agora, mesmo que você não soubesse nada sobre esse caso, só essa frase que vou mostrar agora, de 2020, quando o julgamento estava acontecendo, de um artigo da AB News que cobria o julgamento, provavelmente faria você pensar: hã? Diz, citando, uma das duas mulheres pelas quais Harvey Weinstein está sendo julgado por agressão sexual, subiu ao banco das testemunhas na segunda-feira para descrever como o produtor de Hollywood a agrediu violenta e sexualmente e para explicar por que ela voltou para ele um mês depois e sofreu um segundo encontro sexual indesejado. Espere, ok. Então ela está se apresentando para explicar o motivo após uma violenta agressão sexual. Ela então voltou para ele um mês depois para suportar uma segunda agressão. Isso não parece certo. Mas sim, as alegações de Mimi eram de que, em 10 de julho de 2006, Harvey Weinstein forçou-a a um ato sexual. Depois ela foi para Los Angeles às custas dele, aliás. E quando ela voltou em 26 de julho de 2006, ou seja, estamos falando de 2 semanas, aconteceu de novo. Mimi alega que quando voltou de Los Angeles para Nova York cerca de 2 semanas depois, Harvey a convidou para tomar um drink no Tribeca Grand Hotel, e ela aceitou. Ela disse, abre aspas, ele foi muito persistente e insistente. Ela explicou o fato de ter voltado dizendo, abre aspas, eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, e me sentia muito presa por não conseguir fazer nada a respeito. Ela disse que sentia como se estivesse tentando recuperar algum tipo de poder até o momento em que entrou para encontrá-lo em 26 de julho de 2006, usando um par de sapatos vintage surrados, com pouco dinheiro e sem família nos Estados Unidos, aliás. Então ela testemunhou, abre aspas, eu só me sentia como uma espécie de vagabunda, como uma garota que está sem sorte. Sabe o que quero dizer? Sim. Deixando de lado o fato de estarmos falando de uma mulher adulta, ela estava realmente sem sorte. E ela realmente só estava indo lá para tentar recuperar o poder. Mas ela testemunhou que quando chegou ao Tribeca Grand Hotel, foi direcionada ao quarto de Weinstein, onde, quero dizer, me chame de louca. Talvez eu não tivesse ido ao quarto de hotel dele de novo, mas tipo, isso é diferente, é outra situação. Ela está indo novamente para tentar recuperar o poder. E é nesse momento que ela afirma que ele pegou na mão dela e a puxou em direção à cama. E ela diz que nesse momento, abre aspas, ela simplesmente ficou entorpecida porque percebeu ali que Weinstein a havia encurralado de novo. Ela testemunhou, eu só me senti uma idiota. No tribunal, é nesse momento que ela treme, chora e coloca as mãos na cabeça, porque se você não... Se está pensando em fazer perguntas sobre isso, ou se está se perguntando se há algum aspecto de bom senso aqui, talvez não volte para um quarto de hotel, não o deixe entrar. No seu apartamento, nada desse tipo.
A questão é que agora ela está chorando no banco das testemunhas, e chorar conta muito ali. Você vai perceber isso muitas vezes ao longo deste caso. Agora, quero te mostrar o que acontece quando o advogado do Harvey pode interrogá-la, porque fica bem interessante. E se você voltar àquele encontro original no Festival de Cannes, ele pergunta a ela. E isso está no início da página 1638, Sklenar. Ele pergunta a ela, lembre-se, é quando supostamente aconteceu o incidente da massagem, o primeiro deles. Ele percebe que tem algumas perguntas, mesmo com ela chorando. E ele, Damon Chernouz é o nome dele, é o advogado. E ele diz, aquela assistente te leva até o quarto e ela responde, correto. E então ele pergunta, você se lembra do que fez mais cedo naquele dia 24 no Festival de Cannes? Você se lembra para onde foi? Não me lembro. Quando você chega ao Hotel Majestic, você é levada até o senhor. Quarto do Weinstein, certo? Sim. Vocês dois, de acordo com seu depoimento, têm uma breve conversa sobre qualquer assunto. Sim. Em algum momento você diz que o senhor Weinstein te pergunta sobre massagens? Sim. Ele perguntou se você faria uma massagem nele ou, em algum momento, se ele poderia te fazer uma massagem, certo? Correto. Nesse momento você disse aos membros do júri que ficou muito chateada, para dizer o mínimo, certo? Fiquei ofendido. Sim. Você ficou ofendido porque essa era uma reunião de negócios na qual você pensou que iria falar sobre o Project Runway. Não é Project Runway neste momento. Mais alguma coisa? Eu supostamente fui lá para encontrá-lo e perguntar se ele tinha alguma coisa, algum trabalho de produção em que eu pudesse ajudar, sim. Durante o curso dessa reunião, é seu testemunho, senhor. Weinstein te propôs uma massagem, certo? Repita. Te propôs uma massagem. Sim, ele fez isso. E você foi humilhado, foi a palavra que você usou. Eu era... Você saiu e saiu da sala. Você testemunhou. Você começou a chorar. Assim que saí do hotel. E quando o Sr. Weinstein lhe deu o número de telefone dele durante isso? Não me lembro quando ele realmente me deu. O número de telefone de alguém geralmente é a última coisa que você acerta. Objeção, diz o advogado dela. Provavelmente ela diz. O tribunal diz indeferido. Foi depois que o Sr. Weinstein fez essas propostas e você estava saindo pela porta que ele te deu o número de telefone dele? Objeção, Sr. Haas diz. O tribunal indeferiu essa objeção. Ela responde, possivelmente, provavelmente. Então você disse que em algum momento depois recebeu uma ligação do Sr. Weinstein, mas você realmente não se lembra disso. Não me lembro bem se foi do Sr. o próprio Weinstein ou um assistente, mas alguém apareceu para providenciar minha ajuda no Project Runway. Senhor, Weinstein te deu o número dele. Sim, posso ter entrado em contato com o escritório dele. Então está claro que você ligou para o senhor do escritório de Weinstein após esse pedido de massagem? Sim. E quando você ligou para o senhor escritório de Weinstein, com quem você falou? Na verdade, não tenho certeza, mas sim. Você estava pensando naquele momento sobre o incidente da massagem? Por que eu vou ligar para esse cara por causa de um emprego? Não, eu precisava de um emprego. E não é verdade que o Project Runway já estava em produção naquela época? Correto. E, estando na indústria de produção, você sabe que provavelmente já estava totalmente com a equipe formada quando você se envolveu, correto? E ela responde que sim. Bem, é um testemunho interessante. Sim. Ela precisava de um emprego e meio que teve que admitir, sim, talvez ela tenha conseguido o número dele quando saiu daquele horrível incidente de massagem em que ela chorou. E então talvez ela tenha entrado em contato com o escritório dele sobre essa posição, que não era exatamente uma vaga aberta, mas exigia alguém com poder para criar a posição para uma pessoa que não deveria estar trabalhando no Ziltor. Simplesmente acontecem. Eu não sei. Eu não estou alegando nada, ok? Mas o ponto é, eu só estou lendo para vocês os depoimentos que estão acontecendo. E então, Damon Chernouz consegue interrogá-la novamente. Claro, ele a interroga durante todo esse processo, mas sobre aquele incidente em 26 de julho, quando ela simplesmente não consegue explicar como foi pega de novo por ele em outro hotel. E aqui está um trecho daquela transcrição. Chernouz pergunta a ela, no dia 26 de julho, você fez sexo com Harvey Weinstein, correto? Houve sexo com Harvey Weinstein, sim, ela respondeu.
Logo depois, Chernos perguntou a ela: ele não a forçou a fazer sexo, forçou? Eu não resisti fisicamente, ela respondeu. Você se lembra de ter testemunhado perante o grande júri que o sexo não foi forçado? Correto, porque eu não resisti, disse Haley. Ele também a confronta, de acordo com este artigo, sobre sua lembrança no tribunal, onde agora ela diz que ele a chamou de VADIA e que a chamou de prostituta. E isso era algo que ela não havia relatado em suas entrevistas iniciais com os promotores. Ele achou isso muito estranho. Tipo, quando você estava na frente daquele grande júri no início de 2018, você nunca disse nada disso. E aqui está como ela respondeu. Ela disse, abre aspas, acho que isso é algo que eu lembrei depois. Ela disse, ok, vamos apenas levar o que ela diz ao pé da letra aqui. Olha, não estou aqui para não acreditar em mulheres. Vamos levar tudo o que ela disse em consideração porque, de novo, o Harvey pegou 20 anos, certo? E eu odeio ser uma pessoa com bom senso, então fico feliz que vocês comentem. Me digam o que vocês acham que eu esperaria depois de ter sobrevivido. 2 abusos sexuais depois de ter sobrevivido com uma frase poderosa. Você tem uma má reputação com mulheres depois de ela ter sobrevivido a ele invadindo o apartamento dela, além do incidente estranho da massagem no quarto que começou tudo. Eu presumiria que Mimi Haley, agora com isso no passado, situação do Project Runway encerrada, talvez simplesmente tivesse se afastado completamente de Harvey Weinstein. Isso é justo? Vou dar uma olhada no chat. Isso é justo? É justo pensar, ok, talvez seja melhor simplesmente se afastar desse cara? Ele é encrenca. Tipo, se você não vai à polícia se está com muito medo, tudo bem. Mas apenas fique longe dele. E se você acha que isso é justo? Ou se você acha que não é justo, eu te convido a me dizer por que não é. Eu posso te dar a resposta. Ela não ficou longe dele. Ela não ficou longe dele depois de ter sofrido vários abusos sexuais em 2006. Você vai ficar bastante surpreso ao saber que, em vez disso, ela mandava e-mails para Harvey Weinstein. Ele sempre conduz seus e-mails por meio de seus assistentes. E ela enviou este e-mail para Harvey Weinstein 2 anos após o duplo abuso que sofreu. Esse e-mail foi enviado numa sexta-feira, 27 de junho de 2008. Ela escreveu, Oi, Harvey. Como vai você? É ótimo ver você em Cannes. Notei um artigo no New York Post de hoje sobre a família Addams sendo transformada em um musical da Broadway. Só para lembrar que gênio eu sou. Eu não te disse que essa era uma ótima ideia há 3 anos no Mercer Bar? Muito amor. Miriam. Oh. Muito amor. Eu não esperava ler muito amor. Agora quero ser honesto. Nunca fui estuprada. Nunca fui abusada sexualmente. Mas imagino que em um mundo onde isso acontecesse comigo, eu provavelmente não enviaria um e-mail dizendo muito amor à pessoa que cometeu aquelas agressões sexuais. Sou só eu. Mais uma vez, eu poderia estar em um espaço totalmente louco. Fico feliz em ouvir vocês vindo, sabe? Me expliquem o porquê disso. Às vezes acontece e é tão específico. E ela está meio que voltando para o Bar Mercer. Ela diz que eles tiveram um ótimo momento juntos. Isso foi logo antes dele dar uma olhada no apartamento dela, invadir, e ela não parece estar preocupada com isso. E para deixar claro, Harvey respondeu a ela 3 dias depois, parece ser um cara ocupado, talvez não estivesse dando a atenção que ela precisava ou queria. E ele respondeu no dia 30 e disse isso para ela. Miriam, você é um gênio. É bom ouvir de você tudo de melhor, Harvey. Ah, só uma frase atrás. Que ele deve ter sido tão pomposo e arrogante que nem sequer reservou o tempo adequado para querer ter esse relacionamento ou querer que ela gostasse dele. Porque se ele tivesse cometido esses ataques insanos, sabe, eu não sei. Eu só imagino que ele gostaria de ter certeza de que ela estava feliz. Mas essa é uma resposta bem curta. De qualquer forma, ela escreve para ele novamente. Sim. 1 ano depois disso, ela escreve para ele em 25 de fevereiro de 2009. Desta vez, ela é um pouco mais explícita sobre o que está procurando. Ela escreve, Querido Harvey, faz tanto tempo que não te vejo. Como você está? Olha, estou economizando para me tornar professora de Yoga Kundalini e só queria me colocar à disposição para trabalhar caso, por acaso, você tenha algo sendo filmado em Londres. Posso ser assistente, qualquer coisa? Eu realmente agradeceria qualquer indicação. Um gato precisa ser alimentado. De qualquer forma, espero que você esteja super bem.
Paz e amor, Miriam. Ok, então eu não sei se é porque eu não tenho consciência do que pode acontecer, ou porque você mandaria um e-mail para uma pessoa que te agrediu várias vezes e, de novo, tentaria se colocar em uma situação em que estaria trabalhando para ele. Mas foi isso que Miriam fez. E agora estamos falando que ela está 3 anos mais velha, então ela tem cerca de 32, 33 anos. E eu diria que, obviamente, provavelmente, teve toda a oportunidade naquele momento de ir à polícia e denunciar o que havia acontecido com ela. Mas ela não faz isso. Ela não faz isso de jeito nenhum. Ela espera mais um tempo, isso é em 2009, ela só torna as acusações públicas em 2017. Ela espera mais 8 anos quando está ao lado de Gloria Allred e Harvey Weinstein está caindo, e ela decide apresentar essa história como se tivesse sido agredida sexualmente. E ela foi bem-sucedida. Como eu disse, ela desabou chorando no tribunal. E isso foi o suficiente. Em Nova York, para dar a ele 20 anos de prisão. Agora, quando olhamos para a transcrição e começamos a ouvir e analisar mais informações sobre aquela época em que ele invadiu o apartamento dela, sabe? Quando Damon Chernos consegue colocá-la no banco das testemunhas e fazer perguntas sobre a configuração do apartamento, você descobre que não havia apenas uma porta pela qual ela precisava liberar a entrada dele e que ele teria arrombado, sabe, passado por ela. Havia também uma segunda porta de segurança pela qual você também precisava ser liberado para entrar. E ela não tem muita certeza de como. Ele realmente não se lembra dos detalhes de como ele passou por essa porta. Mas ele conseguiu, e então descobrimos que a disposição daquele apartamento, na verdade, exigia que ele virasse à direita e depois à esquerda para chegar até a porta aberta dela. E eu estou te dizendo, quando estou lendo essa transcrição, fico pensando, se uma garota não quisesse que você fosse ao apartamento dela, que você estivesse dentro do apartamento dela, você tem 2 portas de segurança. Você precisa de uma ligação para entrar? Quero dizer, talvez eu simplesmente deixasse a ligação sem resposta, talvez. Não abriria a segunda porta, não mostraria para ele. Bem, não estou insinuando que ela fez isso. Obviamente, o depoimento dela é que ele só disse, onde está, onde está? E então, sabe, ele encontrou. Simplesmente conseguiu encontrar. Tinha uma noção de onde era o apartamento dela. Mas senti que haveria oportunidades para ela sair daquela situação ao ler a transcrição. E então achei isso muito estranho. E, de novo, esse é mais um dos lapsos de memória dela. Quando Damon Chernos, o advogado, começa a perguntar para ela sobre essa viagem para Los Angeles, que ela diz que foi convidada por causa de uma estreia de filme, então descobrimos que ela ficou em Los Angeles por 2 semanas e que Harvey pagou por essa viagem. E então Damon meio que pergunta, ei, quanto tempo normalmente dura uma estreia de filme? E ela diz, sabe, estou parafraseando aqui, uma noite. Então você ficou lá por 2 semanas e o Harvey pagou por essa viagem. Sim. Ela não se lembra como isso aconteceu depois que ele invadiu o apartamento dela, mas lembra talvez que ela... E então, Damon mostra para ela um e-mail, outro e-mail que ela enviou para a empresa Weinstein, onde ela diz, ei, sim, o Harvey disse que me ajudaria a ir para Los Angeles. E então, Damon Chernos, advogado do Harvey, consegue mostrar na entrada do calendário dela que no dia 26 de junho. Na verdade, ela tinha saído para comprar um presente para a amiga que teve um bebê em Los Angeles. Um presente. Então, antes do Harvey, antes dessa oferta de estreia de filme, que ela alega ter sido o motivo de ir para Los Angeles, ela já tinha planos de ir para lá. Então, isso eu acho foi uma coincidência. Ou, como Damon meio que apresenta, ele só estava pagando para ela ir para Los Angeles. E isso, na verdade, não tinha a ver com uma estreia de filme. Isso era sobre o Harvey Weinstein. Novamente, isso é lendo as transcrições. Minha impressão é que eles meio que só ofereceram pagar para ela ir para Los Angeles. Em uma viagem. E ele realmente não precisava dela na estreia do filme, de fato. Mas eu não sei o que eu sei. De novo, eu não quero fazer nenhuma insinuação aqui porque ele foi considerado culpado, pessoal. E tem muito mais que eu vou contar pra vocês sobre a Mimi, essa mulher que meio que gostava desses relacionamentos de figura paterna, desses relacionamentos de mentor. E de verdade, pessoal, ela simplesmente se sentia como uma andarilha. E é realmente triste que essa mulher de 30 anos simplesmente não conseguia. Acho que não tinha experiência de vida suficiente para saber sobre essas armadilhas de homens, seus quartos de hotel e roupões.
E mesmo quando os sinais estavam lá e ele pediu uma massagem, e você sabe, essas partes ficam realmente nebulosas. E então os tribunais de Nova York disseram que ela era uma vítima. E o que é realmente interessante, aliás, é quando você ouve todas essas pessoas fingindo estar indignadas porque o Tribunal de Apelação disse: o que aconteceu aqui? E uma das coisas que um dos juízes diz, e nós vamos chegar a essa transcrição amanhã ou na nossa próxima parte disso, quando eles estiverem revisando esse caso, é que eles perguntam: por que certas pessoas foram sequer autorizadas a testemunhar? Porque para esse juiz de apelação quase parece que eles realmente não tinham provas para condenar Harvey. Então eles meio que permitiram que esse tipo de tribunal de banana acontecesse, onde deixaram as pessoas testemunharem sobre todo tipo de coisa. Como Bob Weinstein, seu irmão Harvey, uma vez entrou em uma briga com o irmão. Ok, por que isso está sendo permitido neste tribunal? O que isso tem a ver com qualquer coisa? O que isso tem a ver com o que está acontecendo? Então, se você entra em uma briga de socos com seu irmão, se você dá um soco no seu irmão, isso significa que você é um estuprador? O que é isso? Era tudo apenas uma espécie de assassinato de reputação. Sabe, o Harvey uma vez, você sabe, não me pagou ou algo assim, e era só para assassinar o caráter dele. Parecia um julgamento de fachada. Como eu disse, vou mostrar o que o juiz de apelação disse sobre isso e por que estão devolvendo o caso. Mas quero que você imagine isso. Quero que você imagine você ou alguém que você ama. Talvez seja a sua mulher que está assistindo agora, ou o seu marido, ou mesmo o seu irmão. Pense que o seu filho é condenado a 20 anos de prisão. 20 anos inteiros, por causa do seu relacionamento com Mimi Haley, que agora é publicamente conhecida por esse nome. E ninguém realmente se importa em investigar isso e reconhecer que há algumas coisas estranhas que acho que aconteceram aqui. De qualquer forma, vamos parar por aqui por hoje. E também vou mostrar outra coisa e falar apenas sobre o Me Too em geral. Mas primeiro quero agradecer a alguns dos nossos patrocinadores. Nós fomos incríveis. Goldco, sendo um deles. Recentemente, vimos os gastos desnecessários do governo anterior. Apesar do Fed trabalhar para controlar a inflação, a economia ainda sente os efeitos em itens como alimentação, moradia e saúde. Se você se preocupa com sua poupança ou aposentadoria, diversifique com a Goldco. O ouro é uma reserva de riqueza há milênios. Diferente de outros ativos, seu valor não depende do desempenho de empresas ou governos, sendo menos suscetível à volatilidade do mercado. Goldco tornou a compra de metais muito mais simples. Eles apoiam o programa e são competentes. Então agora você pode obter um kit de ouro e prata 2025 grátis com ótimas informações sobre a compra de metais preciosos. Você também pode se qualificar para até 10% de bônus instantâneo em prata. É uma ótima oferta, especialmente agora. Então acesse Candace para saber mais. Mais uma vez, é Candace. Além disso, Field of Greens é outro patrocinador deste programa porque o governo passou anos impondo mandatos e ditando como devemos cuidar da nossa saúde. Agora, eles reagem quando tentamos assumir o controle por conta própria. Por isso, retome o controle da sua saúde com Field of Greens. Sabemos que comer saudável é essencial, mas com a vida corrida, uma dieta perfeita nem sempre é realista. Field of Greens torna tudo isso super fácil. São frutas e vegetais inteiros. Só isso. Comece o dia com uma vantagem saudável. Minha equipe adora Field of Greens e relata mais energia, melhor saúde intestinal e bem-estar geral. Cada fruta e vegetal do Field of Greens é selecionado por médicos para benefícios específicos à saúde. E o Field of Greens promete que, no seu próximo check-up, seu médico vai notar a sua saúde melhorada ou você recebe seu dinheiro de volta. Então, agora meus espectadores vão receber 20% de desconto para começar se acessarem fieldofgreens.com e usarem o código Candace. É fieldofgreens.com, código Candace. Mal posso esperar para saber o que vocês estão achando do que apresentei até agora. É só a ponta do iceberg, pessoal. Só a ponta do iceberg. Ok, estamos apenas começando aqui. Então nem fiquem animados demais. É só e é incrível pensar. Aliás, eu sei que já mostramos antes quando fizemos um trailer sobre isso, mas todas essas celebridades, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, e então instantaneamente, certo? Instantaneamente, e isso é uma questão de autopreservação. Essas mesmas pessoas, como Jennifer Lawrence, que disse que ele era um deus e agradeceu, dizendo que devia tanto a ele, se voltaram contra ele e fizeram parte do massacre.
Ouça só. Ele é exatamente isso. Um furúnculo horrível que não desaparece. Harvey Weinstein não está aqui esta noite, mas não se preocupe, ele estará de volta em 20 anos quando se tornar a primeira pessoa a ser vaiada durante o In Memoriam. A academia, como você certamente sabe, tomou providências no ano passado para expulsar Harvey Weinstein de seus quadros. Havia muitos indicados excelentes, mas Harvey mereceu mais do que todos. Incrível. Com amigos assim que só pegavam. Quem precisa de inimigos, não é? E esse é meio que o ponto sobre o movimento Me Too. É como ele se move. Quando as pessoas têm certeza de que alguém vai cair, elas estão dispostas a falar muita coisa. E então, quando alguém começa a voltar e rever os fatos, acho que as pessoas ficam um pouco nervosas. Muitas celebridades vão ficar nervosas. Sabem que converso com o Harvey, que sei de coisas e que estou perto. Estão surtando. O que eu sei sobre essas pessoas? Ok. E da mesma forma, vimos isso, aliás, trazendo para um evento atual com o caso da Blake Lively. Foi tão fácil para os membros do elenco jogarem a culpa. Meu Deus, simplesmente jogaram o Justin Baldoni debaixo do ônibus. E não quero comparar o Justin ao Harvey, mas foi impressionante porque o Justin foi tão gentil e não fez nada de errado. E todos eles estavam pensando em autopreservação. Brandon Sklenar leu a denúncia. Bom, adivinha só. Só para avisar rapidamente, o Brandon Sklenar mudou de ideia porque agora ele está evitando dizer que é do time da Blake como se fosse uma praga. E então, ontem à noite foi a noite do Oscar. Eu não assisti, mas vi que no tapete vermelho da festa do Oscar da Vanity Fair, alguém chegou até ele e simplesmente perguntou se ele era do time da Blake, sabe? E aqui está o que ele respondeu. Ouça só. E por fim, sei que você apoia muito suas colegas de elenco também. Blake Lively, como você espera apoiá-la nesse momento? Quer dizer, é uma situação difícil. E eu só espero que todos se lembrem sobre o que é o filme e por que o fizemos em primeiro lugar. E é sobre amor, é sobre apoiar as mulheres em geral e ajudar as pessoas a passarem por momentos difíceis. E esse filme já ajudou tanta gente e eu só quero que as pessoas lembrem do que se trata, por que o fizemos e que mantenham o foco nisso. Nesse tipo de essência, sabe o que quero dizer? Blá, 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 fala um monte de palavras e também não diz absolutamente nada. Eu entendi, Brandon. É muito mais fácil só pedir desculpas, muito mais fácil. Mas você vai saber, aliás, aquilo foi no Hollywood Reporter, ok? O Hollywood Reporter é aquele que é incrivelmente do time Blake e do time Ryan. Ari Emanuel tem poder no Hollywood Reporter, então eles armaram aquilo pra ele, tentando fazer com que ele dissesse algo ótimo sobre a Blake Lively, e isso não deu certo. E ele meio que saiu de fininho. Só murmurou, enrolou e saiu dessa assim. Isso é meio impressionante. Também uma atualização rápida. Hoje houve um processo judicial no caso Me Too, envolvendo Justin Baldoni e Blake Lively. O primeiro caso Me Too, que eu diria ter sido orquestrado por um homem, Ryan Reynolds. Essa é a minha opinião sobre essa situação. Mas o tribunal vai disponibilizar acesso apenas em áudio para a imprensa e o público acompanharem uma próxima audiência sobre a ordem de proteção deles. Eu vou estar lá, com certeza. Eu vou cobrir tudo. Não se preocupe com isso. Eu estarei lá. E agora vamos ver alguns dos seus comentários. Antes, quero agradecer a American Financing e contar sobre eles, porque todos se esforçam para sustentar a família. Às vezes, parece que a cada mês você está recuando em vez de avançar, pois as contas são mais altas do que recebe. Se você precisa passar o cartão de crédito para cobrir a diferença, a dívida só aumenta. Se você tem uma casa, a American Financing pode te ajudar a sair desse ciclo e economizar, em média, $800. Por mês, pense no que faria com $800 extras por mês, livre dos pagamentos mínimos. E melhor ainda, não custa nada descobrir quanto você pode economizar. Basta um rápido telefonema para American Financing. E se você começar hoje, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para o American Financing hoje mesmo. Comece sua jornada para ficar livre de dívidas de cartão de crédito. Ligue para 8007-951210, novamente, 8007-951210. Ou você pode simplesmente visitar o American/Owens. Isso é americanfinancing.net/Owens. Ok, deixa eu ver rapidinho o que vocês estão dizendo. Certo, quem temos aqui? Jandy escreve, eu realmente consegui assistir ao vivo. Você é incrível. Sempre mantendo você e sua família em meus pensamentos e orações. Fugindo rapidinho do trabalho só pra doar e dizer isso. Jandy, muito obrigada.
isso é muito gentil da sua parte. Myla diz: trabalho no setor há 15 anos e já vi muitas mulheres. Se jogam no sofá de teste para o papel principal. Eles não são inocentes. Ah, chocante. Você acha que foi isso que aconteceu com Mimi? Não, o quê? Talvez você precise voltar e vê-la chorar um pouco mais. Mia escreve: adoro tudo o que você expõe. Kamala não é negra. Brigitte é um homem. Blake e Ryan são falsos e tudo é gay. Obrigada. Alice escreve: Candace é fabulosa. Zeide: parabéns pelos 4 milhões de inscritos. Candace merece. Deus te abençoe e que mantenha sempre sua fé. Anônimo. Escreve anonimamente: como uma mulher que foi sequestrada e estuprada, você nunca procuraria essa pessoa, muito menos assim, ano após ano. Fico feliz que você tenha dito isso porque eu não queria que vítimas de estupro dissessem: não, isso é normal, é o protocolo. Você manda e-mails, tenta vê-los, tenta ficar sozinha com eles em quartos de hotel. Eu sou da escola da vida. Eu uso um pouco de bom senso, mas eu tinha esse instinto de que talvez pessoas que passaram por estupro, que aliás é um dos grandes motivos pelos quais eu faço isso, essa série e o que eu odeio no movimento Me Too é que ele banaliza completamente a palavra estupro. Então, pessoas que sobrevivem a um sequestro e a um estupro real e agressões sexuais reais têm que lidar com um movimento de mulheres que talvez estejam envolvidas em algo conscientemente. Talvez. Não estou aqui para pintar um quadro sobre a Mimi. Ela venceu. Não quero me meter em encrenca, mas estou apenas lendo para vocês os fatos do caso dele. E vai ficar ainda mais louco, pessoal. Aliás, antes de encerrarmos, queria avisar que liberamos um episódio de Shot in the Dark gratuitamente, porque agora está todo mundo falando sobre sarampo, sarampo, sarampo. E eu estava recebendo uma enxurrada de e-mails de pais dizendo: Candace, onde está esse episódio? Porque eles basicamente estão usando outra campanha de disseminação do medo para forçar os pais a concordarem, a cederem para que seus filhos tomem uma vacina combinada, sabe? Sarampo, cachumba e rubéola. E por isso achamos que era importante demais para manter atrás do paywall. Lançamos o episódio 14 de Shot in the Dark antecipadamente e de graça. Disponível em Candace. Então, se você é pai ou mãe e está ouvindo toda essa retórica sobre o sarampo, isso vai te ajudar a ter uma compreensão básica, até mesmo da história do sarampo, cachumba e rubéola neste país. E com sorte, isso vai fazer com que você não se preocupe tanto com essa retórica que vai continuar acontecendo à medida que mais pessoas despertam para o que é a grande indústria farmacêutica. E enquanto estiver por lá, obviamente inscreva-se no Clube do Livro. Compre nosso livro, Make Him a Sandwich, em pré-venda. Apoie nosso jornalismo independente. Contribua com nosso jornalismo como puder. Agradecemos seu apoio para continuarmos fazendo o que amamos. E nos vemos amanhã.